Olá, boa tarde. Aqui é o Lucas Paulino para mais um chat de renda fixa e fundos de investimento. Dessa vez eu quero apresentar um fundo de investimento que fechou para aplicação por um tempo, tá? E a XP criou uma maneira de abrir ele novamente, só que um fundo espelho, ou seja, é um fundo que tem a mesma estratégia, só é distribuído pela XP Investimentos, tá ok? E é um fundo que faz muito sentido na plataforma. Se você não investir pela XP, você não consegue mais investir em nenhum outro lugar, tá? Esse fundo, vamos pegar aqui, é o fundo Pátria Credit Feeder. Deixa eu pegar aqui pelo Melhores Fundos também. Tá ok, vamos lá, vamos esperar carregar. Ele é um fundo de investimento que tem um histórico excelente. Você vê que é bem constante o rendimento dele. Nesses últimos anos ficou mais constante e ele tranquilamente supera os 100% do CDI. Pátria Credit Feeder. Olha só. Deixa eu fazer ele carregar aqui pela XP também. Olha só, vamos esperar a lâmina dele aqui carregar, para vocês terem uma ideia de qual que é o desempenho do fundo. É muito bom, tá? Olha só o desempenho do fundo. Vocês conseguem verificar como que ele... O CDI é a linha verde, tá? E o azul é o fundo Pátria Credit Feeder. Olha só, ele aqui estava um pouco mais volátil, mas ele estava volátil para cima, o que é muito bom. E depois ele ficou mais constante, mais conservador. Isso por quê? Isso porque começou a entrar um número de investidores maior, tá? Então se tornou a operação mais conservadora. Vocês podem observar aqui o patrimônio médio por cotista, tá? Então cada cotista está investindo em uma média de R$500 mil. É um patrimônio considerável, as pessoas confiam muito nele. Nós estamos falando aí também de 434 cotistas. Olha só para vocês terem uma ideia. O momento que ele ficou conservador foi mais ou menos aqui no meio de 2012, setembro de 2012. E olha só, quando começou a aumentar o número de cotistas, foi aqui em torno também dessa época. Olha só, começou a aumentar o número de cotistas e eles deixaram, obviamente, o fundo mais conservador. Tá? O patrimônio dele hoje em torno aí de 254 milhões, fechou para captação. Estamos falando aí de um desempenho acumulado em torno de 130% CDI, 140%, sempre é um desempenho muito bom mesmo. Mostrando aqui pela XP Investimentos, tá? Olha só aqui ele. Pátria Credit Feeder, olha só, fechado para captação, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco porque aqui como que ele está aberto pela XP, tá? Vamos lá, está carregando. Esse fundo está fechado para aplicação, captação desde o dia 14/4, então já faz um tempo já que ele está fechado. Aqui mostra como o fundo ele é muito constante, tá? Vamos olhar aqui uma informação um pouco mais detalhada dele. Esse fundo, na minha opinião, ele só tem um porém. Só um porém, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Vocês primeiro olham a rentabilidade, depois me falam o que vocês acham do porém. Desempenho em 2010, 142% CDI. 2011, 112%. 2012, 116% do CDI. 2013, 144% do CDI. Mais conservador em 2014, 125%. Esse ano, até abril, 122% do CDI. Acumulado desde o início, 145% CDI. Ele é muito bom, ele é constante. O pior desempenho dele foi aqui em 2011 e mesmo no pior desempenho foi 112% do CDI. Qual que é o porém dele? O resgate, tá? Cota de resgate, olha só, 127 dias. Então estamos falando aí de 4 meses. Ou seja, você solicitou hoje, vamos supor aí que nós já estamos já em junho. Só daqui 4 meses você vai ter o capital de volta, ou seja, só em outubro. Então demora um tempo razoável você ter o capital, só que rende muito, muito bem. Não é um fundo para você ter uma liquidez, tá? É um fundo que se você precisar ir no horizonte, coloca aí pelo menos 6 meses, ele vai desempenhar muito bem. Lucas,
como é que esse fundo faz para ter esse desempenho? Esse fundo, ele faz empréstimos, operação de crédito, tá ok? Ou seja, a equipe dele é focada para esse patrimônio que entra dentro do fundo, ele é emprestado para outras empresas, enfim, e por isso que ele consegue remunerar tão bem assim o capital. Mas boa parte da equipe, como ela está focada sempre nessa análise de crédito, é o objetivo deles, o fundo, ter um risco-retorno muito bom. Vocês podem observar que nunca houve aí nenhum desempenho péssimo, tá? Tanto é que, olha só o fundo aqui, ó, sempre positivo, tá ok? Só conforme vocês estão vendo, esse fundo está fechado para aplicação. Então, Lucas, como é que eu faço para aplicar nesse fundo hoje? Esse fundo só é possível aplicar nele hoje se você aplicar pelo fundo espelho, tá? Que é o Pátria Credit Feeder XP, tá? Ele é a mesma estratégia daquele fundo que eu mostrei para vocês. Não muda em nada. Qual que é a diferença? A diferença é que ele é distribuído somente pela XP. Então você consegue aplicar nele, patrimônio mínimo R$100 mil, a aplicação mínima. O prazo de resgate é o mesmo, não muda, tá? Taxa de administração 2%, só que o que você vai ter na tua carteira continua sendo esse fundo, tá ok? Detalhe que ele está fechado, a única maneira de investir nele é pelo Pátria Credit Feeder XP. Estamos falando desde o início de 145% do CDI. Agora vamos colocar aí que o CDI anualizado, tá, segundo a CETIP, está em 13,13. Tá ok? Esperar carregar o site da CETIP. 13,13. Então, se nós colocarmos um desempenho de 140%, tá? Estamos falando aí de um desempenho na aplicação de 18%. O CDI continua constante. 18% em um ano. Agora vamos colocar mais conservador. No ano passado foi 125% do CDI. Tá ok? Vamos trabalhar em cima disso. Então, se nós estamos falando aqui de 13,13, que é o CDI, tá, anualizado, jogando a taxa de 1,25, que é 125% de rendimento, vou colocar que ele vai ter o mesmo desempenho do ano passado, então estamos falando de 16,4%, você podendo resgatar o patrimônio a qualquer momento e tendo ele em 4 meses à disposição. Então é um fundo que tem um racional muito bom, ele é um fundo que a carteira dele está diversificada, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mais informações relevantes para vocês. Ele por enquanto vai continuar aberto, ele tem um limite aí de captação, mas como está começando agora, está tranquilo ainda por enquanto. Meses acima do CDI, 63 meses acima do CDI, somente 2 meses abaixo do CDI, que é algo muito pontual. Mostra aqui quais são os 10 principais investimentos, tá? Então estou mostrando aqui administradora de cartão, produtos diversos, construção civil, medicamentos, exploração de imóveis, tá? Tem aqui qual que é o saldo da carteira aplicado, qual que é o prazo que eles emprestaram o capital, tá ok? E tá aqui a qual taxa que eles emprestaram. Então estamos falando aí deles cederem empréstimo até de CDI mais 9%. Isso daí obviamente se converte tudo para dentro do fundo e o cotista obviamente vai ter essa rentabilidade, tá? E só para finalizar, tá ok? Quero falar aí do XP Capital Protegido, um fundo de investimento que nós já comentamos brevemente sobre ele, mas é um fundo que vale a pena falar dele novamente, porque só tem até amanhã para aplicar nele, tá? Não tem mais muito tempo. Até amanhã, meio-dia, consegue aplicar no XP Capital Protegido 11, tá ok? Vamos ver aqui se a gente consegue mais informações. Você vai ter uma diversificação geográfica, uma diversificação política, isso porque estamos falando aí de
um investimento no índice Eurostock, ou seja, está investindo na Europa, parte da aplicação Alemanha, França, Itália, empresas como Santander, Volkswagen, Siemens, Unilever, ou seja, extremamente diversificado, só empresas blue chip. Se você tivesse nesse investimento nos últimos, colocar uma janela aí de 3 anos e meio, se você tivesse esse mesmo fundo, tá ok? Se você tivesse aplicado 100 mil reais, você teria 183 mil reais. Tá? E a gente espera aí que o fundo busque uma excelente performance nesse próximo 1 ano e meio. Tá? Qual que é o principal risco, Lucas? O principal risco, Lucas, eu coloquei 10 mil reais, coloquei 20 mil reais. Você tem esse capital de volta. Aplicou 10 mil, no pior cenário possível, caiu, desabou a bolsa na Europa. Tem os 10 mil de volta, entendeu? Aplicou 100 mil, desabou 50% esse índice Eurostock lá na Europa. Não tem problema. Tem os 100 mil de volta no final do período, se encerra em 1 ano e meio, dezembro de 2016. Ainda dá tempo. Amanhã até meio-dia, não sei quando que nós vamos criar uma estrutura parecida, tá? Se der aproveitar, maravilha. Se não der, não sei quando vai ter novamente. Era isso que eu queria falar para vocês, tá? Desejo aí bons investimentos e passo agora a palavra para o Fernando Baggio, falar um pouco mais aí sobre o cenário de renda fixa. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pelo espaço. O Lucas comentou com vocês agora há pouquinho sobre o fundo de capital protegido. Uma opção para quem quer ter exposição à renda variável com proteção, com capital protegido. Então, operação para quem tem perfil para o produto, se bem que o risco é bem aceitável. Então, acho quem se interessa pelo tema é um fundo bem interessante. A gente começou a divulgar ele essa semana, foi um pouco em cima da hora, falha nossa, a gente deveria ter avisado um pouquinho antes. Mas aplicações dele disponíveis na plataforma até amanhã, meio-dia. Pessoal, enquanto a gente faz a nossa transição aqui entre a parte de fundos e a parte de renda fixa, vou pedir só um minutinho da paciência de vocês aqui para a gente poder, para que eu possa pegar a planilha, porque a gente tem novidades na plataforma dia 15 de junho. Uma novidade que a LS conseguiu um lote exclusivo com a XP de um produto. Então, só vou pedir um minutinho aqui da paciência de vocês. E vocês já vão entender o que a gente está organizando para esse cenário de renda fixa tão difícil de se encontrar LCIs e LCAs. Nesse momento, a plataforma da XP, acho que desde segunda-feira, está sem nenhuma LCI e sem nenhuma LCA. Mais uma vez, lembrando o motivo disso. Ninguém está tomando financiamento imobiliário, demandando financiamento para os bancos, então o banco ele não precisa emitir um título para captar dinheiro no mercado para emprestar para esse pessoal todo que precisa tomar financiamento imobiliário, que são as LCIs, por exemplo. Então, o fluxo normal tem pessoas tomando financiamento imobiliário. O banco vai no mercado, lança uma LCI, capta dinheiro e financia essa operação aqui. Esse é o padrão. O problema é que com a economia estagnada do jeito que está, ninguém mais está tomando esse financiamento imobiliário e o banco não precisa mais emitir esse papel. Isso é uma situação bem delicada hoje e muitos clientes estão me ligando, me pedindo um lastro parecido, que é raro. Está muito difícil, com toda a sinceridade, está muito difícil encontrar esse tipo de papel no mercado hoje. Seja na XP ou seja fora da XP. Bancos como Itaú, Bradesco, acredito que nem exista lá dentro esse papel hoje. A mesa está tentando conseguir em outros emissores esses produtos, as LCIs e LCAs, mas, mais uma vez, não é fácil. Eu quero mostrar para vocês uma alternativa
E para isso, eu preciso da minha planilha de comparação de produtos. Ó, achei uma aqui, uma antiga. A gente pode adaptar ela aqui. Ó, legal, ela já está com o CDI de abril. E vamos trabalhar com ela. Vamos com ela. Então vamos excluir aqui. Que bom que ela estava pronta aqui já. Legal. Então olha só. A partir do dia 15 de junho agora, do mês que vem, a gente conseguiu, junto com a XP, um lastro exclusivo para LS de letras de câmbio. Letra de câmbio é um produto muito parecido com o CDB. É uma forma do banco captar dinheiro. No caso, os bancos captam dinheiro com os CDBs e as financeiras captam dinheiro com as letras de câmbio. Letra de câmbio, apesar de levar o nome câmbio, não tem nada a ver com dólar, nem euro, nem nada. É só um instrumento de captação para as financeiras. Importante e fundamental aqui. Letra de câmbio possui fundo garantidor até R$250 mil. Então, a gente está coberto pelo FGC até R$250 mil por CPF na instituição. Legal. E, Bajo, mas a letra de câmbio ela é tributada, ela não é isenta de R. Correto, sem dúvida. As letras de câmbio possuem imposto de renda e as LCs e LCAs, como todos sabem, são isentas. O que diferencia, o que a letra de câmbio pode ajudar aqui, é que a taxa que ela paga é muito alta. E vocês vão entender agora que isso compensa no mês a mês. Então é o seguinte, se a gente comprar uma letra de câmbio, deixa eu mudar o produto aqui, se a gente comprar uma letra de câmbio que nos pague 120% do CDI em 24 meses, a gente vai ter essa capitalização aqui. Lembrando, eu estou utilizando o CDI do mês de abril. Então é 120% desse número aqui, e eu estou utilizando esse número aqui como referência para o prognóstico para frente, para fazer a simulação do investimento. Claro, o CDI deve subir até um pouquinho mais nos próximos meses, mas eu vou ser conservador. Então, se a gente aplicar R$100 mil a 120% do CDI e imaginar que o CDI é 0,95 constante, o que não é, mas vamos imaginar, ao final do período, nós estamos falando, deixa eu só limpar aqui, nós estamos falando de 27,67% de rentabilidade líquida. Aqui, vamos limpar aqui, aqui. Ok. Por quê? Porque depois de 2 anos a gente vai cair na menor alíquota de R, que é 15%. E aí a nossa rentabilidade vai ser de 27,67%. Líquido já. O valor bruto tributável é 31.265, tira 15% de R, a gente fica com 27.670 de ganho líquido e 27,5% de ganho percentual real. Se a gente pegar a grosso modo isso aqui e dividir por 24 meses, só para ter uma aproximação, peraí, desculpa pessoal, vamos fazer aqui, a célula tá mal. Vamos lá, se a gente tem 27,67 dividir, desculpa, de novo, se a gente tem 27,67 e dividir isso por 24 meses, a gente está falando de uma rentabilidade líquida de 1,15. Poxa, 1,15 é mais do que 100% do CDI hoje, mesmo se o CDI for isento de R, mesmo sendo isento, mesmo se a LCI for sendo isenta. Então, 120 bruto é muito significativo. Só que o mais interessante da operação aqui é que 120% do CDI é a taxa de entrada da letra de câmbio. A gente vai conseguir encontrar letras de câmbio pagando 125% do CDI. E aí a gente está falando já de
28,99, 1,20, isso aqui é uma aproximação, tá? O cálculo não é bem esse. Mas olha a diferença do CDI. Se fosse 100% do CDI, estaria 0,95 contra 1,15. E a gente também vai conseguir trabalhar com letras de câmbio pagando 130% do CDI. E aí a gente pode pegar 30,32% de rentabilidade líquida, dividir por 24 meses, é bem significativo. Então, pessoal, lembrando mais uma vez, a partir do dia 15 de junho, na plataforma da XP, através da LS, nós teremos letras de câmbio da Caruana pagando 120%, 125%, 130% do CDI em operações de 1, 2 e 3 anos. Pode ser uma alternativa, claro, os prazos são um pouquinho maiores, a gente está falando de 1, 2, 3 anos, são prazos um pouco mais longos, mas para quem gosta do produto e quem está sentindo falta das LCs e LCAs, pode ser uma alternativa. Talvez não seja ideal, mas é um produto que tem uma taxa muito alta, coberto pelo FGC, e que vai te trazer uma rentabilidade bem interessante. Agradeço o espaço, espero que tenham gostado e gravem essa data, 15 de junho. Obrigado, até a próxima.